Bom dia, garotada do sexto ano Escola Mestre Jesus. Que? Aqui é o professor Newton e a gente vai dar prosseguimento ao nosso assunto, tá? Creio que essa aqui vai ser aí a nossa última aula sobre o Império Romano, finalizando os nossos conteúdos, tá? Os conteúdos aí que a gente ficou de concluir o segundo bimestre, tá? Na última aula nós falamos sobre a Pax Romana, os imperadores da Pax Romana, as províncias da Pax Romana, desculpe, e hoje a gente vai falar sobre os imperadores desse período, tá? Nas últimas aulas a gente falou sobre o imperador Otávio, né? Vimos lá as conquistas dele. Porém, gente, após a morte dele, começa um período de muita disputa por poder em Roma e disputa por dinastia, né, por grupos de famílias. Então, a primeira dinastia que a gente vai falar aqui é a do Júlio Claudiano. Ela vai governar, essa dinastia vai ficar no governo de Roma, aí vamos ter aí 4 imperadores, e eles vão ficar no governo aí do ano 14 até o ano 68 depois de Cristo, né, da era cristã. Então nós vamos ter, Tibérios, no caso o Tibério aí foi do ano 14 até o ano 37, Calígula de 37 a 41, Cláudio de 41 a 54 e o Nero de 54 a 68. Todos eles eram de origem patrícia e da família do Otávio, o imperador aqui, ó. Deixa eu botar aqui a caneta, já esqueci de botar a caneta aqui. Todos eram parentes aqui do Otávio, tá, gente? O governo dessa dinastia foi marcado principalmente por intrigas, disputas políticas, corrupção e terror. E a gente vai já ver por quê, certo? Olha ali, Cláudio, esse primeiro rapazinho bem aqui, ó, foi considerado o melhor governante da dinastia. De todos eles, foi considerado o melhor. Ele conseguiu organizar e aperfeiçoar a administração do império. Isso significava mais recursos, e recursos bem gastos, tá? Depois veio o Calígula, esse rapazinho bem aqui, ó. Esse aí, gente, ele achava que ele era um deus. Impressionante. Pela imagem, aparentemente ele era muito novo, né? E ele achava que ele era um deus e exigia ser tratado como um deus. Ó, meio panquequinha da cabeça, né? Porque naquele tempo do Império já se tinha vivido a República Romana, então já se discutiam muitas coisas de forma mais civilizada, certo? Então, essa ideia aí de divindade do imperador, existiam contradições dentro de Roma. E sem dúvida, o mais famoso foi o Nero, né? No governo dele, que foi o período mesmo de violência e repressão a revoltas. Ele usava o poder do império para revoltar revoltosos. Então, olha só, gente, se você tem um império e nesse império acontecem revoltas, é porque algo de errado está acontecendo. As pessoas não estão satisfeitas com o governo, ou o governo não está fazendo o que deveria fazer para as pessoas. Então, como é que o Nero respondia a essas manifestações contrárias ao seu governo? Com repressão, com violência, certo? Um dos episódios, gente, foi no ano de 64, quando a gente vai ter um incêndio que vai destruir parte de Roma. Inclusive, alguns historiadores dizem que quem provocou o incêndio teria sido o próprio Nero e tal, tudo mais. O certo é que depois do incêndio, o Nero vai culpar os cristãos. E aí começa uma dura perseguição ao povo cristão que vivia em Roma. Gente, ele pegava os cristãos e colocava nas arenas, no Coliseu, no caso, para ser devorado por animais selvagens, como leões, tigres e por aí vai. Tá? Nesse período, os cristãos foram praticamente exterminados de Roma. Após tudo isso, e com o fracasso do seu governo, sendo considerado aí um dos imperadores mais violentos e pouco promissores, ele vai e comete suicídio, certo?
pondo fim à dinastia Júlio-Claudiana. E aí a gente entra na segunda dinastia, dinastia Flaviana, certo? Aí com 3, né? O Vespasiano, que vai governar de 69 a 79, Tito, que governa de 79 a 81, e Domiciano, que governa de 81 a 96. Gente, aristocracia de plebeus, ó a família deles. Aqui, ó, na dinastia Júlio-Claudiano, eles eram pertencentes à família de patrícios. Já a dinastia Flaviana já era de uma aristocracia, de uma elite de plebeus. Percebe como as coisas em Roma, de fato, depois que o Otávio assumiu, essa questão de patrício, plebeu, mesmo que foi perdendo importância dentro do cenário político do Império. Tá? Foi um período de um governo relativamente tranquilo. Vamos ter aí a concessão da cidadania romana a mercadores das províncias, e isso vai fortalecer as fronteiras, né? Porque se os mercadores que não são romanos recebem a cidadania romana, a ideia é que eles passariam aí a proteger as fronteiras do Império Romano, certo? Esse foi o principal objetivo para essa cidadania ter se estendido para esses mercadores, já que eles estavam o tempo inteiro saindo, muitas vezes saindo das fronteiras do Império para conseguir aí comercializar com os povos. Dinastia Antoniana, de 96 a 192 depois de Cristo. Aí essa dinastia foi considerada a melhor, né? Esse período é conhecido como a Idade do Ouro do Império Romano. Lá nós vamos ter crescimento dos domínios do Império e dos incentivos às ciências e às artes. Tá? Vamos ter aí o Nerva, de 96 a 98, Trajano, de 98 a 117, Adriano, de 117 a 138, tá? Que vai mandar aí desses, o Trajano, ele vai estabelecer limites máximos do Império. Já o Adriano, ele vai mandar construir muralhas em algumas das fronteiras. Então a ideia é proteção do Império, né? dos limites do Império. O Antônio Pio fez leis de proteção aos escravos e aos órfãos. Talvez por isso tenha sido conhecido como Idade do Ouro. Percebe que os problemas, diferente das outras dinastias, a dinastia antoniana tenta resolver problemas que de fato assolavam grande parte da sociedade romana. Marco Aurélio, conhecido por sua sabedoria, tá? Porém, o filho dele, filho do Marco Aurélio, não foi muito sábio, não teve um bom governo e acabou sendo assassinado. Você já sabe que em Roma era normal assassinar um político que eles não gostassem, né? Então, o Cômodo, que foi de 180 a 192, acabou sendo assassinado, certo? A última coisinha que a gente tem para conversar, tem o exercício da página 62 aqui, não esquece, eu vou passar para a última parte do assunto, mas tem esse exercício aqui, tá? Não esquece. Política do Panenticienses. Eu não sei como é que fala isso, porque eu não sei falar romano, nem inglês, nem nada disso. Mas é a mesma coisa que política do pão e circo. Mais fácil, né? Política do pão e circo. O que foi isso daí, gente? Durante muito tempo, o governo tentava controlar as manifestações, distraindo o povo. E para isso, o que acontecia? Quando veio Otávio e começou o período do Império, apesar de ser um novo período, mas o Império herdou problemas sociais da República. Muitas pessoas pobres, muitas pessoas sem acesso a alimentos, sem acesso às terras, muita desigualdade social, certo? Então você tinha um grande número de pessoas ricas, um grande número de pessoas pobres, um pequeno número de pessoas ricas, pessoas livres, pessoas escravizadas. Ou seja, Roma
era uma mistura de grupos sociais distintos e bem diversos. Então, cada um queria os seus anseios conquistados. Como isso não acontecia, veio a tal da política do pão e circo. Distribuição de alimento, claro, não era alimento, cara, então ninguém trabalhava, por que eles estavam reclamando, né, se eles estavam recebendo alimento? Mas é óbvio que esse alimento não era suficiente. Tá? Então, distribuição de alimento e promoção de espetáculos, principalmente no Coliseu, lutas de gladiadores. Então, dessa forma, a ideia aí era aliviar problemas sociais, tá? Entre aspas, porque não aliviava, apenas distraía a população dos reais problemas. Enquanto a população estava meio que se divertindo assistindo a um espetáculo desse, recebendo alimento, aí eles não estariam se manifestando contra o governo ou se manifestando por melhores condições de vida. E era justamente nesses espetáculos que os imperadores eles demonstravam seu poder, tá? E demonstravam também o que poderia acontecer com quem não seguisse as regras. Como assim demonstravam seu poder? Tem um filme muito bacana, tá, gente? Chamado Gladiador, que vai contar a história de um general que depois acaba sendo traído, vira um escravo, e depois ele vira um gladiador. E aí no filme aparece que em alguns momentos as pessoas estão torcendo por determinado gladiador e no momento que o outro é derrotado, o imperador que vai dar ordem se ele vai ser morto ou não. Isso, claro, dependendo lá da torcida das pessoas, né? Então, a ideia é que as pessoas acabassem ficando amedrontadas de falar algo contra o governo ou se manifestar contra o governo e acabassem sendo jogadas na arena, certo? Para também serem aí devorados, como aconteceu com os cristãos lá no outro governo que nós conversamos ainda há pouco, certo? Gente, com essa aula a gente encerra os conteúdos do segundo bimestre, tá? Tem aí o exercício para vocês da página 64, 65 e 66. Na aula do dia 12, eu vou passar um exercício para vocês do caderno de atividades sobre Roma. Quando for no dia 17, a gente já vai ter a primeira parte da revisão e no dia 19 a segunda parte da revisão. Fiquem com Deus e até a próxima.